Primeiramente, boa noite. Hoje nós daremos continuidade ao estudo do livro de Ruth, tá? Do capítulo 1, do 15 em diante. Mas antes, vamos relembrar, né, o que a gente viu, né, na semana passada. Bom, Ruth, né, conta lá a história daquela família, no capítulo 1, né, a história daquela família de Elimeleque, Noemi e seus 2 filhos, que saem de Belém de Judá, Israel, para irem para uma terra estranha, né, Moabe. Por quê? Porque lá em Israel estava havendo fome, né, naquela região, então, em Moabe tinha alimento. Então, eles foram para Moabe, permanecem lá, só que Elimeleque acaba morrendo, né, em Moabe, e depois os 2 filhos de Noemi também morrem, mas antes eles se casam com moabitas, né? Ou seja, eles se casam fora da aliança, fora do pacto, né? Que é contra isso, é contra a lei de Israel. Era contra a lei de Israel. E aí, hoje, a gente vai ler do 15 em diante, né? E ali no finalzinho do capítulo do versículo, no versículo 14, fala, né, que Orfa foi embora, né, que as 2 noras de Noemi, Orfa foi embora, e Ruth ficou ali com a Noemi. Aí no 15 diz assim, 15 em diante. Então, Noemi aconselhou, né, Ruth? Veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: Não insistas comigo, que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei, aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo vigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiu, pois, as 2 até Belém. Ali, chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntaram as mulheres. Mas ela respondeu: Não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Então, vou ler de novo do 20, depois. Mas ela respondeu: Não me chamem de Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com sua nora Ruth e a Moabita. Elas chegaram a Belém ao início da colheita da cevada. Então, vamos orar antes do nosso estudo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigada, Deus, porque mais uma vez estamos aqui, ó Deus, para estudar a Tua Palavra. E nós pedimos que o Senhor esteja conduzindo, ó Deus, esse estudo, ó Deus, e que nós possamos crescer, ó Deus, cada dia mais, ó Pai, em entendimento, em compreensão daquilo que a Tua Palavra diz, ó Deus, de maneira correta, Pai. É que eu te peço em nome de Jesus, te agradecemos, amém. Bom, ali, logo no versículo 15, né, o que está acontecendo? A Noemi ainda insiste com Ruth, mesmo que Ruth já estava ali com ela indo, né, ela decidiu permanecer com ela, quem foi embora foi Orfa. Noemi ainda insiste mais um pouquinho, não, volta, tua concunhada voltou para a terra de Moab, então volta você também. Mas aí a Ruth, em resposta, né, fala o que para Noemi, né? Os versículos mais conhecidos desse livro, que é o voto de Ruth, de fidelidade e lealdade, né? E fé também. Versículos 16 e 17, ela diz isso. Ruth, porém, respondeu: Não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei.
Onde ficares, ficarei, o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Veja bem, a crença moabita dizia que o Deus deles, né, o cuidado do Deus deles delimitava geograficamente. Ou seja, se a pessoa saísse de Moab, é como se ela estivesse abandonando esses deuses, né? Então é justamente isso que Ruth está fazendo ali, é isso que significa o abandono dos antigos deuses dela e da nacionalidade, porque ela está indo para Israel, o povo, ela fala para Noemi, né? O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. E assim como na nossa vida, também há coisas que a gente precisa deixar para trás. Lá em Efésios 4, 17 ao 32, que eu vou ler, se não precisam abrir, mas se quiserem abrir, ok. Mas eu vou ler aqui. Então, lá em Efésios 4, do 17 ao 32, diz assim: Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, prometendo com avidez, ou seja, ganância, né, toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados, de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou. Aqui a gente vê, então, que a palavra, né, mostra como deve ser o procedimento correto, né, de um filho da luz, né, dos filhos de Cristo. Por isso, então, devemos despir-se do nosso antigo eu para vivermos para Cristo. E aqui, Ruth, né, no texto, a gente vê, então, a graça de Deus agindo sobre a vida dela, né? No sentido que a graça de Deus está lhe livrando Ruth dela permanecer em Moab, num lugar que não tem culto ao Deus de Israel, ou seja, livrando ela do pecado. Portanto, né, então, aquela antiga natureza dela não convertida, né? Ela está abandonando essa natureza, isso para viver uma nova vida lá em Israel, servindo ao Deus vivo, né? Israel. No texto, a gente vê também que Ruth não está só pegada a Noemi, né? Porque quem vê pode achar, nossa, mas ela está indo para Israel porque ela está pegada a Noemi. Não, ela também está apegada ao Deus de Israel, porque ela fala assim, né, aqui no versículo 16, no final.
O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Isso aqui é conversão de Ruth, isso indica a conversão dela. Porque, assim, se a gente for pensar, nada impedia de que quando ela chegasse lá, em Israel, ela continuasse adorando os deuses lá de Moab, né? Mesmo que seja escondido, ou então a seduzisse, que nem aquelas mulheres, lembra aquelas mulheres do passado, lá em Números 25, seduziram os israelitas para que adorassem os seus deuses, enfim. Então, nada impedia isso, mas não, ela se converteu ali, de fato. Uma outra coisa interessante a gente pensar também é que a gente pode identificar né, a figura de Ruth como sendo a igreja, representando a igreja fiel, né? A igreja que somos nós, no caso, que abandona os seus interesses, as suas vontades, os desejos do seu próprio coração para viver uma vida no caminho de Cristo, se apegando ao Deus verdadeiro. No versículo 18, a Noemi não, né? Fala assim: quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Então, imagina só, né? Depois desse voto de Ruth, que a Noemi, que vai fazer parte do mesmo povo que vai com ela, vai morrer onde ela morrer, vai para Israel, vai continuar, continuar não, vai servir, né, o Deus de Israel. E Noemi não fala nada. Naquele momento ali, provavelmente, ela só enxergava a dor dela, que ela estava sentindo, né? E não via, não estava vendo a bênção de Deus agindo ali, tanto na vida dela quanto na vida de Ruth. É claro que ela entendia a soberania de Deus, né, Noemi, porque, relembrando lá do versículo 13, que no finalzinho, assim, ela fala para as noras, né? Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Então ela sabia que a mão do Senhor estava ali pesando sobre a vida dela, né? Que os filhos e marido morreram debaixo da mão do Senhor, mas o que ela não entendia de fato era o amor de Deus ali agindo na vida dela. Não só também o amor de Deus, né, por causa da conversão de Ruth, né? A graça de Deus estava ali atingindo a Ruth, mas também por ela, né? Porque ela estava sendo convidada a se retornar, voltar-se a Deus, né? Em arrependimento. Então, partindo para os versículos de 19 a 22, ele trata da parte final, né? Que quando elas já estão lá, quando elas chegam lá em Belém. Aí o versículo 19 diz assim: prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntaram as mulheres. Então, duas mulheres, Noemi, né, e a Moabita, né, Ruth chegando, aí as pessoas olham assim, nossa, será que essa é Noemi? Aí eu imagino que as pessoas deviam pensar, poxa, ela foi com o marido, filhos e voltou sozinha com uma pessoa estranha, né? Então aí Noemi diz assim no versículo 20, não me, mas ela respondeu, né? Não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Então, o que ela quer dizer, né? Noemi, o significado dessa palavra é agradável. Então, ela está falando, não sou mais agradável, não, eu sou amarga. E é o significado de Mara. Aí ela não estava vendo, de novo, né? Ela não estava vendo a graça de Deus na vida dela, ela só estava vendo a desgraça, não a graça. E às vezes a gente faz muito isso também na nossa vida. Às vezes a gente está passando por algum problema, alguma dificuldade, e a gente não pensa, né, que Deus é maior do que tudo aquilo, dá muito mais valor àquilo que a gente está passando do que o que Deus pode fazer, né, e acontecer. É isso que está acontecendo aqui na vida de Noemi. Aí no versículo 21, tá assim, né? Ela continua falando: de mãos cheias eu parti,
mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Nossa, Ruth estava ali do lado dela. E ela fala, né? De mãos vazias, de mãos cheias eu parti, mas de mãos cheias, vazias, o Senhor me trouxe de volta. Ela nem sequer considerou a alegria da conversão de uma estrangeira, né? Porque lá, veja bem, lá em Lucas 15, de 1 a 7, eu lerei. Diz assim, Lucas 15, de 1 a 7. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvir Jesus. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 do campo e vai atrás da ovelha perdida, até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se, né? Esses 99 justos é como se fossem aqui os fariseus que não achavam que ele era um justo, não precisavam de arrependimento. Mas ali o seguinte é que Jesus está falando da alegria, né, de um pecador, da conversão de um pecador. E em nenhum momento ali Noemi demonstra essa alegria, ela não enxerga a graça de Deus agindo ali na vida de Ruth dela também. Ela só vê o sofrimento, que nem eu já falei antes. E, no caso, né, ela no mínimo deveria então estar feliz, né? Porque uma vida que estava perdida se converteu assim, a Deus, né? E ela também, ela mesma era uma ovelha que estava perdida, que estava voltando para Israel. Aí, ali, logo depois, né, no versículo 22, já finaliza o capítulo e fala assim: foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com sua nora, a Moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Em algumas versões está início da cega das cevadas, né? Que é a mesma coisa, né? Início da colheita. Bom, esse texto nos dá muitos ensinamentos, né? Claro. E um dos pontos que eu gostaria de destacar, na verdade é uma reflexão a princípio, tem outros também, mas primeiro, no seguinte, né? Como nós receberíamos aqueles que estariam retornando do seu mau caminho, né? Ali o texto não nos fala nada mais além do que quando as mulheres ali, Noemi e Ruth, chegaram a Belém, né? Não fala não fala nada mais além daquilo que já está escrito, óbvio, né? Que eles ficaram alvoroçados e ficaram perguntando, as mulheres perguntaram quem é Noemi, mas o que nós podemos questionar, né? O que nós, se algum dia, né, porventura, conheçamos alguém, né, que está retornando do caminho, do mau caminho, né, retornando para a casa do Senhor, enfim, como iremos agir? Iremos agir com amor, conforme a palavra nos orienta, ou com julgamento, exclusão? Noemi ali voltou para o seu povo, e é nesse contexto ali que Deus ele vai tratar o coração de Noemi, né? Porque ela, mesmo ali ela falando todo aquele coração amargo, Deus cuida e trata também, assim como faz conosco. Por isso que a gente não deve julgar aqueles que estão retornando, porque o lugar que Deus trata as pessoas também é junto ao seu povo, né, a igreja. E uma outra coisa também que a gente pode
tirar desse texto é que a gente pode relembrar, né? Elimeleque saiu dali da terra dele, de Israel, com a sua família, e foi morar em Moab. Aí a gente pode pensar, mas ele poderia estar em Moab servindo a Deus também, porque a igreja somos nós, né? A gente tem que servir onde a gente estiver, então não teria problema. Mas aí eu vou dizer para vocês, assim, porque esse pensamento pode levar muita gente a pensar no seguinte, né? Já que a igreja somos nós, então independente da gente ir na igreja ou não, eu continuo sendo igreja, então eu não preciso ir, ou então eu não preciso ir com muita frequência, enfim. É claro que nosso comportamento como cristão, a gente tem que ser cristão onde a gente estiver, mas ali o convívio na igreja, né, possibilita a prática de mandamentos mútuos que são possíveis somente com convívio entre os irmãos, ou seja, a comunhão. A Bíblia fala que a gente tem que ter comunhão com nossos irmãos. Então, e também a igreja é um lugar que um cuida do outro. Então, não é um pensamento correto diante de Deus. Por fim, né, não importa se a gente for mais parecida com Noemi ou com Ruth, é importante a gente não ser como órfã que abandona o caminho que leva à salvação, né? Ou mais importante ainda, que sejamos mais parecidas cada vez mais com Cristo. Então, vamos orar para encerrar. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Deus, por mais uma vez estamos aqui, novamente encerrando mais um estudo. Te peço que o Senhor guarde, ó Pai, as nossas vidas, ó Deus, e também esteja abençoando os próximos estudos, ó Deus. Cada dia, que o Senhor possa também fortalecer a nossa fé e aumentar, ó Deus, nosso entendimento da Tua palavra. Que eu te peço em nome de Jesus. Amém.